Com toda certeza, os crimes cometidos naquela casa foram os piores que esse país já viu. Oi, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e hoje daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite nós já temos esse encontro marcado. Se você é novo por aqui, eu moro no Japão e falo sobre casos criminais que aconteceram pelo mundo inteiro, mostrando assim que qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e a gente sempre tem que ficar em alerta. Hoje eu vou deixar um aviso aqui no comecinho do vídeo e vou pedir para que você fique até o final desse vídeo. Porque esse caso ele tá um pouquinho diferente. É um caso 2 em 1. São dois casos criminais que um não tem nada a ver com o outro, mas ao mesmo tempo eles têm uma forte e chocante ligação. Não é um clickbait, vocês sabem que eu nunca faço isso aqui no canal. Então, por favor, fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados com esse vídeo. Nosso caso de hoje se passa na Irlanda e hoje eu vou contar para vocês a história da Cynthia. Cynthia Murphy nasceu em 1961 na cidade de Dalkey, que fica na Irlanda. A Cynthia foi criada com mais 8 crianças. Eram irmãos e irmãs e quando eles cresciam tinham filhos e iam crescendo ali os sobrinhos com a Cynthia também. Então todo mundo foi criado meio como irmão. A infância, gente, da Cynthia era um verdadeiro filme de terror. Pois os pais dela, né, o Peter e a Josephine, eles bebiam muito. E apesar do Peter trabalhar na prefeitura da cidade, a maior parte do dinheiro da família era gasto em bebida. Quando a Cynthia completou por volta ali dos 8 anos, uma noite o pai dela voltou do pub, mais uma noite de bebedeira dele, e nessa noite em específico, ele deitou direto ali na cama da Cynthia e foi a primeira vez de muitas que o pai dela abusou dela. A partir desta noite, os abusos começaram a ocorrer noite após noite. E vocês devem estar aí pensando, né? Nossa, pais consomem bebida alcoólica, abuso, já é ruim o suficiente. Mas piora. Quando a Cynthia completou 10 anos de idade, ela foi levada pela mãe dela, pela Josephine, durante uma noite ali em uma casa ali bem próximo à casa dela. Nessa casa tinha diversos homens. E um por um desses homens abusaram da Cynthia, com o consentimento da Josephine. No dia seguinte a essa noite de tortura, né, a Cynthia foi mandada pela mãe para ir buscar alguns itens e um dinheiro em um comércio local. E a Cynthia foi. Quando ela chegou lá, ela também foi abusada por esse dono desse comércio, que após terminar esse ato tão monstruoso, deu dinheiro e alguns itens para a Cynthia. A Cynthia entregou tudo isso para a mãe dela. E essa passou a ser a rotina para a Cynthia. Ela era levada em algumas casas diferentes, onde tinham diversos homens, e eles pagavam para a mãe dela para poder permitir toda essa monstruosidade que eles faziam com a Cynthia. A Cynthia também continuava a ser abusada pelo pai e também por outros membros da família, como avós, tios e primos. Pouco depois de completar 11 anos, a Cynthia começou a apresentar os primeiros sintomas de gravidez. E quando a barriga dela começou a crescer, a Josephine, a mãe, chamou a Cynthia ali no canto e falou para ela: olha, daqui a algum tempo você vai ter um filho, mas você não pode contar isso para ninguém. E encerrou o assunto por ali. A Cynthia continuou a frequentar a escola durante toda a gravidez e a única coisa que mudou é que todos os dias ela passou a ir com uma blusa mais larga, uma blusa da mãe dela, no caso. A diretora da escola, uma mulher chamada Dorothy, chegou a perguntar para a Cynthia se ela estava ou não grávida. E a Cynthia, né, seguindo as ordens da mãe dela, disse que ela não estava grávida não. A diretora, quando escutou isso, simplesmente colocou a Cynthia para sentar no fundo da classe e pediu para que ela não conversasse com nenhum coleguinha dela. No dia 3 de abril de 1973, no quarto da casa onde a Cynthia morava, dormia ali, e com a ajuda da mãe dela, a Cynthia deu à luz a uma menina. E assim que a bebezinha chorou, a Josephine pegou uma agulha de tricô e usou essa agulha contra a recém-nascida mais de 40 vezes. Assim que a Josephine teve a certeza que a bebezinha havia perdido a vida, a Josephine colocou a bebezinha em uma sacola e mandou a Cynthia
Gente, a Cíntia ainda estava debilitada, não estava entendendo nada do que tinha acontecido ali. Ela tinha acabado de dar à luz e ver a mãe dela tirando a vida da filhinha dela. Bom, ela mandou a Cíntia levantar e acompanhar ela. A Cíntia não entendeu nada, então a Josefine puxou a Cíntia com uma das mãos e com a outra mão ela carregava a sacola onde estava a neta dela, né, que tinha acabado de perder a vida, a agulha usada ali no crime e alguns tecidos sujos de sangue. As duas saíram da casa, elas caminharam até uma viela de uma cidade vizinha. Josefine deixou essa sacola num chão ali, em uma viela escura. E as duas voltaram para casa. A sacola com a bebezinha dentro foi encontrada no dia seguinte por 2 meninos que chamaram rapidamente a polícia. E o caso, gente, ganhou os noticiários e só falavam disso. E foi assim que alguns dias depois, 1 ou 2 dias depois de dar à luz a bebezinha, vendo o noticiário e ouvindo um repórter falando sobre o bebê abandonado, que a Cíntia conseguiu entender, compreender o que realmente tinha acontecido. No programa, o repórter pedia, para que a mãe do bebê se apresentasse na polícia local o mais rápido possível, porque a polícia queria conversar com a mãe que tinha abandonado essa criança. E a Cíntia, de apenas 11 anos, estava com um misto de sentimentos ali. Ela mais se perguntava era por que ela tinha que ir a uma delegacia para se apresentar. Por que os policiais não iam até a casa dela para buscá-la? Ou melhor, para salvá-la. Os policiais começaram uma investigação ali para descobrir quem era a mãe do bebê abandonado, mas foi feita nas coxas. Eles não coletaram nenhuma amostra de sangue do recém-nascido e dentro da sacola havia a agulha, o tecido sujo, como eu já comentei, e todos esses itens foram arquivados pela polícia. Como nenhuma mulher se apresentou ali em nenhuma delegacia se dizendo ser mãe do bebê abandonado, as investigações foram encerradas em apenas 6 semanas. E o caso se tornou outro famoso crime não resolvido. E a bebê foi enterrada pela polícia em um cemitério comunitário infantil sem identificação. Nos anos que se seguiram, a Cíntia continuou a ser sistematicamente abusada pelo pai e por diversos outros homens. Quando a Cíntia tinha por volta de 15 anos, ela deu à luz a mais uma criança. Dessa vez nasceu sem vida. Como nasceu o bebezinho sem vida, a Josefine permitiu que a Cíntia segurasse. Ela viu que era um menino e ela batizou ele de John. Os pais da Cíntia enterraram o corpinho da criança ali no quintal da casa mesmo. Nessa época da segunda gravidez, a Cíntia começou a beber muito. E ela perdia totalmente ali o senso da realidade do que estava acontecendo com ela. A Josefine era muito cruel com todos os filhos, ela colocava um filho contra o outro e sempre destacou o filho preferido dela, a típica mãe narcisista. E além de tudo isso, um dos irmãos da Cíntia, um menino chamado Peter Jr., que na época tinha por volta de 13 anos, ele começou a abusar da irmã de 10 anos. Uma menina chamada Frances. Esses abusos ocorriam quase que na frente de todo mundo. Todos sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém da família fez nada. Peter ficou abusando da Frances por meses, até que ele foi pego pela polícia roubando uma loja local e ele foi levado preso. E pela idade ele ficou em um reformatório. Foi só assim que a Frances conseguiu se livrar do irmão. As coisas só mudaram para a Cíntia quando ela completou 18 anos, ela se casou ali com um rapaz, ela se casou mesmo para fugir de casa, gente. E o casamento dela durou muito pouco, os dois nem se gostavam. Na realidade, foi uma válvula de escape esse casamento para a Cíntia, Eles se separaram em menos de 1 ano. Por volta dos 20 anos, a Cíntia decidiu mudar completamente de vida. Então ela embarcou em uma balsa para a Inglaterra. E pouco tempo depois de chegar lá, ela conheceu um homem chamado Simon. Os dois se deram super bem, se apaixonaram, casaram pouco tempo depois e tiveram um filho. O Simon era um homem muito bom para a Cíntia. Ele se tornou uma espécie de porto seguro para ela. Gente, a Cíntia ela sofria de estresse pós-traumático. Ela tinha diversos pesadelos e flashbacks. E o Simon ajudou ela muito nessa parte. Em 1991, uma sobrinha da Cíntia, uma moça chamada Teresa,
foi passar umas férias ali com ela na Inglaterra. A Teresa era sobrinha da Cíntia, mas havia sido criada pela Josefine e pelo Peter, pelos pais da Cíntia. E era tratada como irmã da Cíntia. Mas quando a Cíntia saiu da casa, por volta dos 18 anos, a Teresa tinha apenas 8. Durante esse período ali de férias que a Teresa passou com a Cíntia, em um determinado dia, durante uma conversa, a Teresa acabou contando para a Cíntia que tanto ela quanto o irmão dela também tinham sido abusados pelo Peter. Essa revelação mexeu muito com a Cíntia. Ela sabia que ela e que as irmãs tinham sido abusadas pelo pai por diversos homens. Mas ela pensou que quando elas cresceram, aquilo tinha acabado. E saber que o pai continuava abusando das crianças da família deixou a Cíntia muito abalada. O Simon sempre dizia para a Cíntia que ela precisava ir até a polícia e contar tudo para eles. E a Cíntia, gente, ela tinha muita raiva, sabe, por não ter podido segurar a filha dela, pela mãe ter tirado a vida da filha dela, por tudo que o pai tinha feito com ela e por eles continuarem livres e continuarem cometendo esses crimes. Outra coisa que mexia muito com a Cíntia era a data do nascimento da filha dela. Ela sofria muito nesse dia, né? E finalmente, no dia 3 de abril de 1995, a Cíntia pegou o telefone e ligou para a esquadra da polícia da cidade onde a filha dela foi abandonada, para dizer que ela era a mãe do bebê não identificado, encontrado há 22 anos atrás. A partir dessa denúncia da Cíntia, uma série de investigações começaram e uma história de terror se desenrolou sobre o que realmente acontecia com inúmeras crianças criadas pelo Peter e pela Josefine. A polícia, foi até o Peter e a Josefine, eles foram levados diversas vezes para prestar declarações e eles sempre negaram tudo. O Peter e a Josefine falavam que era tudo mentira da Cíntia e que na verdade ela queria destruir a família deles. Eles eram pessoas do bem, ativos na sociedade e que a denúncia de abuso e de assassinato que a própria filha estava fazendo era apenas uma calúnia contra eles. Cara de pau, né? Como os pais da Cíntia falavam uma coisa e a Cíntia falava outra, a polícia arquivou o processo. Mas a Cíntia não desistiu. Ela queria justiça, gente. Ela continuou falando e abrindo diversos processos contra os pais, contra a polícia. Ela queria justiça. E em junho de 2005, o jardim da casa onde eles moraram, por toda a vida, foi escavado pela polícia procurando os restos mortais, do segundo bebezinho dela, do John. Mas eles não encontraram nenhum vestígio ali de restos humanos. Passou mais um tempo e em fevereiro de 2007, a Cíntia conseguiu provar, ali através de testemunhas e de algumas fotos, que ela estava visivelmente grávida aos 11 anos de idade. E também tanto a Cíntia quanto a irmã dela, a Frances, deram provas cabíveis ali de testemunhas que elas tinham sido abusadas por vários membros da família, inclusive a Frances contou do Peter Jr., do irmão dela. O Peter Jr. foi chamado pela polícia para prestar depoimento, ele negou tudo e ficou por isso mesmo. Também em 2007, depois que a Cíntia e a Frances falaram com a polícia, mais duas irmãs da Cíntia, a Catherine e a Esther, também procuraram a polícia e em depoimento elas contaram que também tinham sido abusadas pelo pai e por diversos outros homens e também familiares. A Margarete, irmã da Cíntia e mãe da Teresa, também procurou os detetives. Ela contou que, no caso dela, ela nunca foi abusada, mas que aos 13 anos ela deu à luz a uma criança que, assim que nasceu, a mãe dela pegou e jogou no vaso sanitário na privada. Ou seja, gente, ela tinha sido abusada, mas ela não conseguia entender isso. A Cíntia procurou novamente os detetives e contou quem fazia parte daquele grupo de homens que abusou dela durante tanto tempo. A polícia não contou para a imprensa quem eram esses homens, mas deixaram escapar que 3 homens desse grupo faziam parte da polícia local.
Foi aberto um inquérito para averiguar tudo isso. E foi aí que os detetives descobriram que a sacola onde o bebezinho foi encontrado, a agulha, né, de tricô que foi usada contra o bebezinho e aquele pano sujo de sangue, tudo isso tinha desaparecido dos arquivos da polícia, como mágica assim, ó, desapareceu. Eles foram ver também os arquivos que os detetives tinham guardado ali, a papelada, e simplesmente 90% dos arquivos também tinham desaparecido. E em 2007 ainda, um júri e um juiz analisaram todo o inquérito e foi concluído que o bebê encontrado sem vida em 1973 era sim a filha da Cíntia e que a bebezinha tinha perdido a vida na casa da família devido a ferimentos causados pela agulha. Bom, com essa declaração, né, com essa afirmação, agora finalmente a Cíntia foi declarada a mãe oficial daquela bebê. E ela pôde dar um nome à bebezinha dela, que ela batizou de Nolen. A Cíntia precisou, gente, abrir um outro processo judicial para que a polícia lhe mostrasse exatamente aonde eles haviam enterrado o corpo da bebezinha dela. Porque aconteceu mais ou menos assim. A polícia tinha enterrado a bebê em um terreno que estava sem placa, sem identificação, sem nada, em uma cova comum, com centenas de outras crianças. Finalmente, após todo o processo, os policiais mostraram um local provável de onde a bebê foi enterrada. Então, a Cíntia entrou com um outro processo, pedindo a exumação do corpo da filha dela para ela poder enterrar ela direito. A Cíntia também entrou com um processo criminal contra os pais dela. Aliás, o júri e o juiz tinham identificado que a bebê tinha perdido a vida dentro da casa, então os pais dela eram os culpados. Os advogados da Cíntia entraram com o processo mais de 7 vezes. Todas as vezes os juízes negavam porque falavam que faltavam provas. E toda essa história, gente, estava sendo acompanhada de perto pela imprensa irlandesa, né, que batizou ali a casa da família como a Casa dos Horrores de Dalkey, né, que no caso era a cidade onde eles moravam. A Josephine e o Peter continuaram a proclamar a inocência deles e negaram todas as acusações feitas pela Cíntia. E em 2007, a Josephine perdeu a vida por causas naturais. A Teresa, né, a sobrinha da Cíntia, após a Josephine perder a vida, ela resolveu ligar para o Peter para confrontá-lo, né? Porque, gente, ele tinha abusado dela durante toda a infância e ela queria que ele se desculpasse pelo que ele tinha feito. Então, ali durante a ligação, ela confrontou o Peter e ele começou a dar risada da Teresa, gargalhando mesmo. E esse era um costume do Peter. Era exatamente o que ele fazia enquanto abusava dela. Ele gargalhava. Ela desligou o telefone ali, mas isso foi um gatilho gigantesco para a Teresa. E após esse telefonema, ela escreveu uma carta de 35 páginas detalhando todos os abusos que ela tinha sofrido na mão do Peter e ela tirou a própria vida aos 33 anos. E em 2009, o Peter perdeu a vida por causas naturais. E depois que o Peter e a Josephine, né, foram morar com o Demo, mais membros da família começaram a contar as suas histórias. Começaram a contar que eles também haviam sido abusados pelo Peter. Um dos irmãos da Cíntia, o Michael, ele confessou que tinha sido abusado pelo pai durante anos. Um outro irmão da Cíntia, um homem chamado Martin, ele contou para um amigo dele que ele não estava mais conseguindo viver com os abusos que ele tinha sofrido durante toda a infância. E no dia seguinte a ele comentar isso com um amigo, o Martin também tirou a própria vida. A Cíntia lutou por 15 anos para conseguir justiça e condenar os pais. E eles tinham perdido a vida sem pagar por nada. Eles fizeram diversas vítimas e várias vidas foram destruídas por eles. Então a Cíntia resolveu escrever um livro contando a história dela. Porque assim, de uma forma ou de outra, as pessoas saberiam tudo o que ela tinha passado. Ela falou, entre aspas, eu disse a mim mesma, se isso nunca for a julgamento, o livro será o meu dia do tribunal, o meu julgamento e minha voz. Vários anos se passaram
E em 30 de abril de 2014, Richard Bott Barrett, ele é um político ali bem famoso na cidade onde a Cynthia cresceu. E ele deu uma entrevista e ele afirmou durante essa entrevista que a Cynthia tinha sido abusada ritualmente por vários membros da família, pela comunidade local e por pelo menos 3 policiais sêniores da área ali. Uma das pessoas acusadas pela Cynthia como um dos agressores dela foi um dos policiais que chegou ao local quando o bebê dela foi encontrado. E possivelmente foi esse policial que sumiu com todas as provas do crime. Essa entrevista deu uma levantada ali no caso da Cynthia. Os noticiários começaram novamente a falar sobre o caso. A justiça se sentiu pressionada e o que eles fizeram foi que em 2016 o Tribunal Superior da Irlanda rejeitou mais de 90% das reclamações e decidiu que não iriam instaurar nenhum tipo de processo criminal contra os policiais por má conduta no caso e nem por nada. Eles também não iriam incriminar pós-mortem os pais da Cynthia. E todo o caso da Cynthia foi rejeitado e não cabia mais recurso para ela. Ela não podia mais brigar por nada. A única briga judicial que a Cynthia ainda tem até hoje é que ela está recorrendo para exumar o corpo da filha dela. Mas até agora, diversos juízes já negaram esse pedido de exumação. E como eu prometi para vocês no início do vídeo, lá vai o desfecho de cair o queixo. Em 1981, a Cynthia e o Simon tiveram um filho, como eu já mencionei para vocês aqui durante o vídeo, um menino chamado Patrick. Durante o casamento ali, em uma época, ainda quando o Patrick tinha por volta de 10, 11 anos, o casamento dos dois passou a não dar mais certo. Então a Cynthia e o Simon resolveram se divorciar. E o Patrick resolveu morar com o pai. Depois de um tempo ali, o Patrick e o Simon foram morar na Dinamarca. Conforme o Patrick crescendo, ia crescendo também com ele os problemas. Ele era um menino muito problemático. E quando ele tinha por volta de 17 anos, o Patrick abusou com extrema violência de uma mãe de um amigo dele. Essa mãe, do amigo denunciou, ele foi preso e quando ele completou 18 anos, ele foi deportado para a Irlanda, onde ele ficou morando com alguns familiares da família do pai dele. Apenas 2 anos após essa prisão, ele foi preso novamente. Dessa vez ele teve uma condenação de 7 anos e ele foi preso por agredir a namorada dele. Quando ele saiu da prisão, ele foi até a casa dessa ex-namorada, porque ela tinha denunciado ele por agressão. Ele foi lá e tirou a vida dos 2 cachorros dessa ex-namorada, gente. Ele tirou a vida dos 2 cachorrinhos batendo, dando porrada mesmo nos bichinhos. Essa ex-namorada estava trabalhando enquanto ele tirava a vida dos cachorrinhos dela. Quando ela voltou para casa, ele estava esperando ela lá. Ele atacou ela violentamente. Ela quase perdeu a vida de tanto que ele bateu nela, mas ela conseguiu fugir, denunciou. E ele foi preso novamente e solto novamente. Em junho de 2014, o Patrick resolveu entrar em aplicativos de namoro para conhecer mulheres. E através desse aplicativo, ele conheceu uma brasileira que estava fazendo intercâmbio ali de estudo na Irlanda. Eles marcaram ali um encontro e durante esse encontro, ele abusou dessa brasileira. Ele machucou muito ela e abandonou ela em um lugar ermo. Mas, por sorte, ela foi encontrada, ajudada por uma senhora que estava passando ali. Essa senhora conseguiu chamar a polícia ali, chegou rapidamente, a brasileira foi socorrida e começou uma investigação, para saber quem tinha feito isso com ela. Então, pelas câmeras de segurança, eles conseguiram encontrar o carro do Patrick, chegaram até ele e ele foi preso cerca de 2 semanas após abusar e agredir a brasileira. E após ser preso, ele confessou que ele tinha abusado de mais 2 mulheres. Todos os 3 ataques que o Patrick fez ocorreram em um período de 11 dias ali em julho de 2014. E o modus operandi dele era assim. Ele conhecia essas mulheres através desse aplicativo de namoro. Ele marcava com essas mulheres para buscar elas em algum lugar, ele buscava elas na BMW dele e levava essas mulheres para lugares isolados, aonde ocorria os abusos e ele era
extremamente violento. Ele era, gente, um abusador em série. Ele ficou preso até o julgamento dele, que aconteceu em dezembro de 2017, e o Patrick foi sentenciado a 5 anos e meio de prisão. Nesse caso, o julgamento dele foi por causa da brasileira. Já em 2020, aconteceu o julgamento referente às outras 2 vítimas que ele tinha feito. E ele foi condenado a 14 anos de prisão. A Cíntia deu uma entrevista ali sobre o que ela achava, né, dos crimes do filho dela, e ela disse, entre aspas, eu cortei relação com ele quando ele tinha 17 anos e cometeu o primeiro abuso. Não há desculpas para o que ele fez. E se você for vítima dele, não tenha medo, se apresente. Meus pensamentos estão com as vítimas. Eu tenho orado por elas diariamente e espero que elas obtenham justiça. Este que vocês estão vendo aí na tela é o Frank Miller, um dos acusados de participar da rede de abuso que a Cíntia denunciou. Ele é um policial aposentado e em reportagem ele negou todas as acusações, a esposa dele ficou ao lado dele e ele nunca foi condenado por nada. A maioria dos acusados, né, pelo caso da Cíntia, hoje já perderam a vida devido à idade, né, avançada, eles eram adultos na época que eles abusaram da Cíntia. A Cíntia se aposentou aos 48 anos porque ela sofria muito de estresse pós-traumático, ela não conseguia mais trabalhar. Hoje ela vive sozinha, tem por volta de 62 anos e ela faz muita terapia e ela diz acreditar muito em Deus. Gente, quanta injustiça em um único caso. Eu normalmente não trago casos assim para vocês que ninguém foi culpado por nada, que não tem sentença, mas eu resolvi trazer esse caso porque até hoje isso acontece. A gente acabou de ver aí um jogador de futebol famoso que pagou, foi solto, como se ele não tivesse abusado de ninguém. Então a gente vê que essas histórias se repetem, se repetem, se repetem e a vítima continua a ser desacreditada por todas as autoridades. Muda o país, muda um pouquinho as histórias, mas a justiça sempre é a mesma, injusta. E uma coisa também que eu queria muito saber de vocês, vocês acreditam em maldição hereditária? Gente, como assim? O filho dela cresce e se torna um abusador em série. Cara, isso mexeu muito comigo quando eu estava pesquisando esse caso. Eu continuei pesquisando, porque eu não acreditava que tudo isso tinha acontecido. É surreal e eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Por favor, comenta aí. A gente conversa nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Beijão para vocês e esperamos que as leis mudem, que os juízes acreditem nas vítimas e que os abusos parem.